Hoje vamos desvendar a história completa do Espírito Santo, uma jornada que vai do Gênesis aos nossos dias. Vamos explorar as atuações divinas que moldaram o destino da humanidade, desde o Antigo Testamento até a Era Moderna. Ao compreender cada manifestação e seu contexto, posso garantir: sua percepção sobre a importância do Espírito Santo em sua vida espiritual será mais profunda e realista. Você não será mais o mesmo. Então, sem mais delongas, vamos começar. O Espírito Santo é uma presença constante nas Escrituras Sagradas. Desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, ele é mencionado de diversas formas, revelando aspectos de sua natureza divina. Já no livro de Gênesis, vemos o Espírito Santo atuando de maneira poderosa. A Bíblia nos diz que antes mesmo da criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso mostra uma presença ativa desde o início do universo. Mesmo sem uma revelação explícita da Trindade, ele já operava na formação de tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na alvorada da criação, Deus moldou o homem com suas próprias mãos. Formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse sopro não foi apenas um ato físico, mas espiritual. A imagem de Deus foi impressa em Adão, não só em seu corpo, mas também em sua alma e espírito. O Criador deu ao homem a capacidade de pensar, sentir, decidir e, acima de tudo, de ter comunhão com ele. Adão se tornou um ser tripartido menos corpo, alma e espírito, refletindo a própria Trindade. O Espírito Santo habitava no homem, criando uma ligação íntima entre o Criador e a criatura. No entanto, essa harmonia foi quebrada. A história da criação logo foi ofuscada pela sombra da desobediência. No Jardim do Éden, um lugar de comunhão perfeita com Deus, Adão e Eva fizeram uma escolha fatal. Seduzidos pela serpente, decidiram desobedecer à única ordem divina, comendo do fruto proibido. Naquele momento, a conexão espiritual se rompeu. A presença plena do Espírito Santo foi perdida. O homem, antes revestido de glória, passou a experimentar a separação espiritual. A consequência foi imediata. Adão e Eva perceberam sua nudez, sentiram culpa e medo, e tentaram se esconder da presença de Deus. A comunhão direta foi interrompida. A criação perfeita foi manchada pelo pecado. O solo foi amaldiçoado. O trabalho se tornou árduo, e a dor passou a acompanhar a humanidade. O acesso à árvore da vida foi negado, simbolizando a separação espiritual causada pela desobediência. Mas apesar desse cenário sombrio, a história não termina aí. Mesmo em meio à queda, Deus revelou uma promessa de redenção, uma esperança que seria plenamente manifestada ao longo da história, através da obra restauradora do Espírito Santo. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo continuou atuando, embora de forma específica e pontual. Ele se manifestava como o Espírito do Senhor, capacitando profetas, juízes, reis e líderes para cumprir missões divinas. Os profetas, por exemplo, foram profundamente movidos por essa presença. Em Isaías, encontramos uma das declarações mais marcantes: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e libertação aos presos. Isaías profetizou em tempos de crise, exílio e sofrimento, e sua mensagem, inspirada pelo Espírito Santo, trouxe esperança, consolo e a promessa de restauração. A unção do Espírito representava autoridade e capacitação sobrenatural. Outro exemplo poderoso é o chamado do profeta Jeremias. Ainda jovem, ele se sentia incapaz de cumprir sua missão. Mas o Senhor declarou que o conhecia antes mesmo de sua formação no ventre, revelando que o Espírito Santo já operava em sua vida desde o princípio. O Espírito de Deus também capacitou líderes como Moisés. No encontro com a sarça ardente, Deus prometeu estar com ele durante a libertação do povo do Egito. E essa promessa se concretizou com sinais, maravilhas, a abertura do Mar Vermelho e a entrega da lei no Monte Sinai. Josué, sucessor de Moisés,
também experimentou essa mesma presença. Deus garantiu que estaria com ele na conquista da Terra Prometida. A queda das muralhas de Jericó ilustra perfeitamente a atuação sobrenatural do Espírito, onde a vitória veio não pela força, mas pela obediência à direção divina. A história de Gideão reforça essa verdade. Mesmo se sentindo fraco, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para libertar Israel dos midianitas. Com apenas 300 homens, venceu um exército numeroso, provando que a vitória vem do Senhor. Com a transição para o Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo alcança um novo nível. Na concepção de Jesus, vemos o Espírito agindo diretamente, tornando possível o nascimento virginal. No batismo de Jesus, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, enquanto o Pai declara seu agrado. Durante o ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente em cada milagre, ensinamento e libertação. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus explica que o novo nascimento só é possível por meio da ação regeneradora do Espírito. Antes de sua crucificação, Jesus promete o Consolador, o Espírito Santo, que habitaria nos crentes, guiando, fortalecendo e consolando. Essa promessa se cumpre de forma espetacular no dia de Pentecostes. Com a morte e ressurreição de Jesus, o véu do templo se rasga, simbolizando o livre acesso à presença de Deus. O Espírito Santo deixa de agir apenas sobre alguns escolhidos e passa a habitar em todos os que creem. O derramamento em Pentecostes marca o início da Igreja, capacitando os discípulos a levar o Evangelho a todas as nações com poder e ousadia. A partir daquele momento, a promessa se estende a cada pessoa que aceita Cristo. Hoje, o Espírito Santo continua ativo e presente em nossas vidas. Ele é quem nos convence do pecado e nos guia na verdade. É Ele quem nos consola em tempos de dor, nos fortalece em nossas fraquezas e nos capacita para viver uma vida que glorifica a Deus. Sua presença é essencial para a nossa comunhão com o Pai e para a nossa transformação diária. Desde o sopro de vida em Adão até o derramar em Pentecostes, a história do Espírito Santo é uma história de busca, redenção e relacionamento. Ele é a presença constante de Deus conosco, o selo da nossa salvação e a garantia da nossa herança eterna. Espero que este conteúdo tenha edificado sua vida e aprofundado sua compreensão sobre o Espírito Santo. Sebok. Gosto, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para continuar recebendo nossos estudos bíblicos. Um grande abraço e fiquem com Deus.